Paz do Senhor. Alegre por compartilhar com a palavra de Deus nesta tarde, né? Eu sou o diácono Joelson, o professor da Escola do Jovem, e essa é a sua Escola Bíblica Dominical no Lar. Hoje com a sétima lição, né, a oitava lição, uma lição maravilhosa, né? Está conosco mais uma vez também o nosso irmão Eduardo, e está com ele o trabalho. A paz do Senhor. Hoje estamos com a lição de número 8, como já foi falado pelo irmão Joelson, que tem como título A Batalha contra Ai. O texto do dia diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. A síntese diz: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Na agenda de leitura, como o nosso irmão Joelson sempre nos alerta, na segunda-feira, está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, que diz o perigo de participar dos pecados alheios. Na terça, Gênesis, capítulo 13, versículos do 7 ao 18, o perigo de se fazer uma escolha errada. Na quarta, Salmos 32, versos 1 e 2, o perigo de ocultar o pecado. Na quinta, Provérbios 28 e 26, o perigo de confiar no seu próprio coração. Na sexta, Atos, capítulo 5, versículos de 1 ao 5, o perigo de achar que o pecado não traz consequências. E no sábado, Jó, capítulo 13, versículos 23 e 24, o perigo de achar que Deus é nosso inimigo. Nós temos como objetivo, nessa lição, refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota, conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Irmão Joelson. Glória ao nome de Jesus, né? A nossa lição também, ela tem alguns pontos, né, para que a gente possa, neste momento, né, estudar. São 3 pontos. O primeiro ponto da lição tem como título a derrota em Ai, que tem 3 subpontos. O primeiro é o perigo do pecado. O segundo, o pecado de Acã. O terceiro, uma derrota. O segundo ponto tem o motivo da derrota, o pecado, que também tem 3 subpontos. O primeiro é a reação de Josué diante da derrota. O segundo, Acã toma do anátema. E o terceiro, a ira do Senhor se acende. E o terceiro ponto, que tem como título, Deus entrega a cidade de Ai. O primeiro subponto diz: um inimigo confiante. 2, a estratégia de Deus é diversificada. E o terceiro, que tem como título, culto da restauração. E terminamos a nossa lição com uma breve conclusão. Como eu disse, a nossa lição hoje ela é maravilhosa, né? Tem vários pontos para que a gente trate neste dia. E quero desde já convidar você, neste momento, para a gente fazer a leitura do texto bíblico. Você que está em sua casa, você também pode pegar a sua Bíblia e compartilhar neste momento, né, conosco. Abramos no livro de Josué, onde está o texto bíblico, Josué, capítulo 7, versículos do 1 ao 11. O versículo 1 diz:
E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falhou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriam-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, está aí o texto bíblico, onde a lição está baseada, né? A 8ª lição, que é a derrota de Ai. A gente sabe que a nossa vida aqui é uma batalha, é uma luta. Glória ao nome de Jesus para sempre. Né? E assim também, né, o povo de Deus enfrentou, né, várias lutas no passado. E são, como eu já tenho dito nas lições, né, são símbolos, né, são sombras para nós hoje. Né? E essas lições vêm para nos ensinar. Glória ao nome de Jesus. E hoje, como eu já disse, a lição é muito boa. Já que a gente vem de uma lição, a 7ª lição falava de vitória. E agora a gente vem falar de derrota. Né? A gente vai ver, em paralelo da semana passada, a vitória do povo de Deus, né? No comando de Josué, contra uma cidade que era muito grande, uma cidade, né, fortificada, tinha um exército também, né? Tinha estratégicas bélicas, né? Um povo preparado, um povo, né, que tinha uma confiança, né, que achava que onde estava ali em Jericó havia segurança, mas a gente viu que Deus, né, glória ao nome de Jesus, deu vitória ao povo de Israel, o seu povo. Né? E a gente vai ver que para que eles obtivessem vitória, né, eles tiveram a sua parte também. Né? Glória ao nome de Jesus, porque Deus ele faz a dele e a gente também tem a nossa. Qual foi a parte dele na vitória? Foi, né, no caso, se santificar, né, fazer a circuncisão, renovar o pacto, a aliança com o Senhor, participar da Santa Ceia, né, da Páscoa, foi celebrado novamente a Páscoa. Né? Eles tiraram, né, tudo que desagradava a Deus. E agora, né, a gente vem para outra batalha, porque, como eu disse, a nossa vida é uma batalha. Né? E a batalha, a própria palavra diz que é, né, a carne contra o espírito contra a carne. Glória ao nome de Jesus. E a gente sabe que a palavra de Deus, né, ela tem seu cunho histórico, mas também ela tem, né,
os seus ensinamentos espirituais, que é justamente isso que a gente vai aprender, não é? Diante dessa batalha, né? Glória ao nome de Jesus. Que, como eu já tenho falado, a batalha contra Jericó era contra uma, vamos dizer assim, uma potência, né? Já quando a gente olha para a de hoje, contra Ai, era um povo, né, mais reduzido, né? A gente vai ver na leitura que quando o povo de Israel olha, né, porque Josué, ele usou a mesma estratégia, né, a princípio, né, de quando ele foi para lutar contra Jericó. Qual foi a estratégia? Mandou os espias para que eles trouxessem um relatório. E eles foram e eles trazem agora, né, o seu relatório. E diz, olha, não precisa, né, como ele diz aqui, não precisa mandar um exército completo. Não, manda só uma parte. Porque o povo lá, né, são pequenos. Veja que diferença. Quando eles foram para Jericó, né, quando os primeiros espias foram, eles foram, e quando chega lá, ele observa, né, e ele vê, né, gigantes. Agora ele vai e vê, né, um povo mais resumido, até que eles dizem que é um povo pequeno, que não precisava mandar, né, o exército todo, mas mandasse umas 2.000 a 3.000 pessoas, hein? Glória ao nome de Jesus. E diz assim: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado, que também era fortificada, chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gigal à região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos nesta lição. Não é? A gente vai ver pontos importantes, não é? Como eu disse, estamos numa batalha. Todo dia, né? Uma batalha que a gente enfrenta. Então, a gente vai aprender nesta lição, não é? Como vencer. Né? Vencer, né? A gente vai aprender a vencer o maior inimigo, né, do homem, né, que é o pecado. Glória ao nome de Jesus para sempre. Né? A gente vê, logo assim, na introdução, a gente vê, né, que o povo de Deus, ele vinha de uma grande vitória, né? Vinha de uma euforia, né? Euforia muito grande, uma alegria muito grande, de uma vitória, né? Glória ao nome de Jesus, né? De uma potência, como eu já falei. E agora, quando chega diante de um adversário que para eles achava que era, né, insignificante, eles olham assim, né, pela aparência, né? E eles achavam que era insignificante, mas a gente vai ver que no final, né, eles subestimaram o seu adversário. E diz, o primeiro ponto fala, a derrota em Ai. Né? O perigo do pecado. Né? A primeira coisa que eu quero falar é, o que é o pecado? Né? Muitas das vezes as pessoas acham que pecado é não roubar, não matar, né? Glória ao nome de Jesus, mas o pecado ele vai muito além. Né? Glória ao nome de Jesus. O pecado é a atitude, ato ou omissão, íntimo ou não, de contrariar a lei ou a vontade de Deus. Né? Tudo que a gente faz contrário à vontade de Deus é pecado. Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente pode dizer algumas outras. O significado de pecado é errar o alvo, né? É uma dívida, foi uma dívida, né? Desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e separação. Tudo isso tem a ver com o pecado. E a gente vai ver que foi, né, o pecado que fez com que
o povo perdesse a batalha. Diz, o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A gente vai ver que, mesmo como a gente já tem visto nas lições, o povo preparado belicamente, né, estrategicamente, mas, né, se tem pecado no meio do povo, né, o povo está fadado a perder a batalha. Ele diz, a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Josué capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados, envergonhados. Veja, a gente vê também com relação a Josué, o líder, né? Quando os espias vêm e traz o relatório, né? Glória ao nome de Jesus, ele ali, né? Há um sentimento, né, de autoconfiança. A gente já venceu uma cidade maior, então essa daqui com certeza a gente vai vencer. Não é isso, irmão Eduardo? Pode ir. Como o irmão João estava falando, realmente era um exército bem menor se comparado ao exército de Jericó. E houve realmente uma certa autoconfiança do povo de Israel, que ali disseram que não levasse todo o povo, 2 ou 3 mil homens. Mas ainda nós vemos que o Senhor disse que a vitória era certa, que tinha um porém, tinha uma barreira, desta vez não uma barreira física, mas uma barreira espiritual, que é o pecado, como diz aqui o título, que é o perigo do pecado. E nós vemos que o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Então, é muito perigoso para o cristão, para o crente, viver uma vida em pecado, porque dessa forma, nós vamos ver mais na frente que ele não prejudicou só a ele mesmo, mas ele prejudicou outras vidas e também prejudicou a sua família. A consequência de um pecado que para ele estava em oculto, mas nós sabemos que para Deus não há nada oculto. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então, nesse primeiro ponto, vemos o perigo de estarmos em pecado, porque assim nós somos prejudicados e nós também prejudicamos aquelas pessoas que estão à nossa volta. O pecado ele é uma doença, podemos dizer assim, muito contagiosa. Ainda pior do que essa que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Porque nós vemos que desde o tempo de Adão lá no Jardim do Éden, e essa doença continua até hoje, que é o pecado. Que afeta tanto as gerações passadas, como a nossa geração atual, e as gerações que ainda hão de vir. Porque está no nosso DNA, desde que Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, o pecado ele passou a fazer parte da nossa vida. Mas, graças a Deus, Jesus veio por nós. Irmão Joelson. Glória a Deus. Então, o pecado foi a causa. A gente vê também, né, que algumas reações, vamos dizer assim, algumas atitudes do povo de Israel que também colaboraram. Né? Uma, como a gente já tem falado, que foi a autoconfiança. Não é? Como eu já disse, vinha de uma grande vitória. Não é? Então a gente não pode, né, diante de uma grande vitória, a gente acomodar-se. Não. Não é? Não, porque, como eu já disse, a nossa vida são batalhas, todo dia, todo instante, a gente está travando uma batalha. E a gente não pode descuidar,
Porque o nosso inimigo, não é? Ele também está a nos observar. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe. E outra coisa também que a gente vê aqui foi o perigo, não é? Da aparência, não é? Subestimar aquela cidade, não é? E como a própria palavra nos ensina, não é? A gente não deve subestimar as aparências. Glória ao nome de Jesus para sempre. E aí, né, como diz, mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Como o nosso irmão já falou, né, o pecado, né, entrou por um, né, e atingiu toda a humanidade. Né, e o pecado, né, como ele já disse, é uma enfermidade. Pior do que, como ele também já disse, o vírus. Né? Por quê? Porque é pior, porque o vírus ele só mata o corpo. Né? O pecado, ele mata o corpo, separa o homem de Deus. Né? Porque a pior coisa para o ser humano não é o pecado, mas a ausência de Deus, que é consequência justamente do pecado. Não é? Aí vem para o segundo subponto que diz o pecado, né? Porque a gente vai ver agora qual foi o pecado. A gente vê que quando Deus diz a Josué, olha Josué, eu dei a cidade de Ai, né? A vitória é, ou a Jericó, né? A vitória sobre Jericó. Só que tem algo que vocês também têm que fazer. Os despojos, né? Vocês vão queimar tudo. Agora, ouro, prata, vocês vão pegar e vão, né, oferecer, né, a mim. São meus. Só que a gente vai ver que, né, Acã observou, né, ouro, prata, tudo aquilo, né, observou uma túnica muito bonita, né, e ele disse, acho que Deus não vai, né, como é que eu posso dizer assim, não vai ligar se eu pegar isso aqui, né? Mas a gente sabe que Deus ele tinha dado uma ordem, que não era para pegar nada, não é? O que pegasse era para Deus, aquilo era de Deus, ouro, prata, e as outras coisas teriam que ser queimadas, como Jericó foi queimada, todo, né? Ele até disse através de Josué que ela não poderia ser reerguida e até amaldiçoou, teve uma maldição para aqueles que fizessem a reconstrução. A gente vai ver isso mais lá na frente. Não é o que aconteceu quando um certo homem foi tentar reerguer. Não é porque aquilo que Deus determinou tem que ser feito como Ele determinou. Outro perigo aqui que a gente vê é o perigo da desobediência. Deus tinha determinado, né? Mas a gente vê aqui, ó, o pecado de Acã. Qual foi o pecado? O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus. E as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. O Senhor que é santo não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. O Senhor Jesus diz, né, que o povo dele tem que ser santo, assim como ele é santo. E Acã estava tocando em algo que ele não poderia tocar. Né? Ou seja, ele levou para a casa dele, né? Escondeu, achando que o povo, ninguém ia descobrir. Mas Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Veja que o povo foram contentes para a guerra, nem sabia porque tinham perdido. E Deus vem e revela, glória ao nome, revela, né, onde está escondido, e revela também, né, quem foi que pecou. Glória ao nome de Jesus para sempre.
Então, a gente vê aqui um perigo muito grande, que é o de dar desobediência. Glória ao nome de Jesus, hein? O pecado, como eu já tenho falado, né, significa desobediência. A gente vê lá no Éden isso. Né? O pecado, a gente sabe que nasceu lá no coração do inimigo de nossa alma, quando ele estava lá no céu e fez aquela rebelião. E o pecado ele traz consequências desastrosas. Mas, como diz a palavra aqui, né? Diz assim, ó, é preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. A gente vê aqui, né, lá na frente a gente vai falar mais sobre isso também, com relação ao pecado escondido. Né? O pecado escondido traz consequências muito grandes, derrotas, né? Derrotas. Às vezes a gente se interroga por que tudo está acontecendo na nossa vida. Não que tudo tenha a ver. Não é? Às vezes a gente sabe que é Deus provando. A gente vê um exemplo de Jó. Jó era temente, reto, né? E os amigos chegam para ele e dizem, Jó, essa tua situação é porque tu pecasse. Não é? E a gente sabe, quem já leu a Bíblia, leu a história de Jó, vai ver que Jó não tinha pecado para que aquilo acontecesse. Mas aqui já é outro caso. O pecado veio trazer, né, uma derrota desastrosa. Porque naquele tempo, as guerras, quando era travada, né, tinha a ver também com os deuses. Né, com os deuses maiores, vamos dizer assim. Então, quando o Ai vence, eles se acham e dizem assim, não, nossos deuses são maiores do que o de Israel. Veja que vergonha. Como diz aqui, né? Além de ser derrotados, foram envergonhados. Mas, né? Glória ao nome de Jesus, o pecado, ele tem, né, solução. Como diz, né, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente vê também que, como o nosso irmão já tem falado, quando ele peca, ele traz, né, a consequência para todo o povo, para todo Israel, para a sua família e para o povo. Né? E a gente vê que ali a gente vê que houve morte. O pecado, como diz a palavra, em Romanos capítulo 3, versículo 23, se eu não me engano, que diz que o salário do pecado é a morte. E trouxe a morte, né? Trouxe a morte para a família dele, trouxe a morte, né, para 36 pessoas, a gente vai ver isso no decorrer, mas 36 pessoas morreram naquela peleja, né, naquela batalha. Glória ao nome de Jesus. E a gente vê, alguém pode perguntar, mas por que Deus não só castigou ele, né? Porque ali eles viviam em bando, né? Viviam em grupos, né? Ali era um só povo. Né? Por isso que Deus, quando ele pecou, né, todo o povo sofreu. É como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um corpo. Glória ao nome. E quando um da gente falha, né, todo o corpo sente. A gente vê que quando alguém falha lá fora, aí diz, ó, tá vendo, não é crente? Né? E às vezes até diz, é da Assembleia, que é onde a gente fazemos parte. Então veja que todo o corpo sofre. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, o pecado foi porque ele pegou algo que Deus disse que não era para pegar, ou seja, ele desobedeceu. E desobedecendo, vem o terceiro subponto, desse primeiro ponto que diz uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados celebravam a vitória. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades, como eu já falei, né? Isaías capítulo 36, a gente vai ver isso. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. A gente vê que quando eles vencem, né, Jericó, antes de vencer Jericó, que eles
traspassa, e o povo sabe dos milagres que Deus operou contra, né, a nação do Egito, né, o povo fica tudo temeroso. Né? Mas agora era diferente, agora eles tinham sido derrotados. Imagina as circunvizinhanças. Né? Ficaram confiantes, dizendo, agora, se eles virem, aí venceu, a gente também vai vencer. Não é? Então, isso para o povo foi, né, prejudicial, né, e muito por causa de um pecado de uma pessoa, todos sofreram. Não é? Mas, como eu disse, né, o pecado, ele tem cura, é o sangue de Jesus. Amém? Vamos para o segundo ponto, e eu vou convidar o irmão Eduardo para que ele traga aqui também uma palavra nesse segundo ponto, o motivo da derrota, o pecado. Vamos agora para o segundo ponto da lição. O motivo da derrota, o pecado. Primeiro subponto diz, a reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse, Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso, quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 2. Versículo 12. Atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs-lhe no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. Então, o motivo da derrota do povo foi o pecado. E como já foi falado, o pecado ele é uma enfermidade que só tem um remédio, que é Jesus. E vendo aqui uma parte muito interessante, que diz que quando nós nos deparamos com certas derrotas, nós nos tornamos murmuradores e queremos colocar a culpa em Deus. O erro está no meio de nós, entre nós, está com nós. Foi o que o povo dos Estados Unidos, certa vez, fizeram a pergunta para a filha de um grande pregador, Billy Graham, perguntando onde é que estava Deus no atentado de 11 de setembro. E ali ela respondeu com muita sabedoria, falando que Deus estava vendo tudo aquilo e estava entristecido. Foi naquele triste episódio onde 2 aviões terroristas atingiram as Torres Gêmeas, matando ali quase 3.000 pessoas, ferindo quase 7.000. E ali eles perguntaram para aquela filha do pregador, e ela respondeu dizendo que Deus estava triste vendo tudo aquilo. E eles falaram se Deus não poderia fazer alguma coisa por eles. E ali ela falou que o povo dos Estados Unidos estavam querendo ficar distante de Deus. Disseram que não queriam mais que Deus interferisse na vida deles, nas escolhas deles, nem nas suas vidas. E tiraram Deus das escolas, das casas, das famílias. E ela falou que Deus, como um cavalheiro educado que ele saiu, porque o povo não queria que Deus estivesse no meio deles. Então, é muito fácil a gente
fracassar, nós sermos derrotados e depois nós queremos colocar a culpa em Deus, que foi como Adão fez. Mas nós temos que entender que Deus ele é perfeito. E se Ele sabe de todas as coisas, Ele deu a livre escolha para o homem. Ele sabia que se o homem pecasse naquele momento no Jardim do Éden, toda a humanidade estaria comprometida com aquele pecado. Ele sabia que se o homem cometesse aquele pecado, iriam existir homicídios, suicídios, doenças, pestes. O Senhor sabia de tudo, mas sempre o Senhor deu o livre-arbítrio para o homem. O Senhor sempre deixou o homem escolher o caminho que ele quer seguir. Se ele quer seguir o caminho bom ou se ele quer seguir o caminho mau. Então, muitas pessoas culpam a Deus de tragédias que acontecem, mas se esquecem de que a consequência disso é o pecado. O pecado gera a morte. Então, foi isso que Josué fez. Josué questionou a Deus pela derrota. Mas o problema não estava em Deus. Deus é perfeito. O problema estava no meio do povo. Especificamente em uma pessoa apenas. E ali Josué foi, vamos dizer, repreendido pelo Senhor. O Senhor chegou para ele e perguntou: Josué, por que estás com o rosto em terra? O povo pecou contra mim. Então, não podemos depositar a culpa do nosso fracasso em Deus, quando o pecado que está em nós é o que nos leva à derrota. O segundo subponto diz: Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Como o irmão Joelson falou, Acã ele tomou para si certas coisas que o Senhor havia proibido que o povo pegasse. E como o irmão Joelson falou, Acã poderia pensar assim: mas Deus se importa com isso? Será que vai ser tão prejudicial para mim fazer isso? Mas o problema não estava na capa ou no ouro e na prata. O problema estava na desobediência dele. Não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você correr atrás dos seus sonhos, você trabalhar para ter uma boa casa, um bom carro. Não é errado. Errado é quando nós colocamos colocamos nossos interesses acima de Deus, acima das ordens de Deus. Foi o que Acã fez. Ele pegou ali achando que não ia ter mal algum. E é isso que o pecado ele quer fazer conosco. Ele quer cegar os nossos olhos para que a gente não veja problema nenhum. Quando o problema não estava na capa, nem no ouro, nem na prata, mas o problema estava na desobediência a Deus. Então, temos que vigiar, porque o pecado ele cega. O pecado ele quer te fazer achar que tudo isso é normal, que o pecado é normal. Mas o pecado nada mais é do que a desobediência a Deus. E causa o afastamento de você, da presença de Deus, que foi o que aconteceu com Acã. E como já foi falado, não apenas ele, mas todo o povo sofreu. Ele, sua família, as famílias que estavam ali enterrando seus entes queridos que foram mortos na batalha. Então, temos que ter muito cuidado. O pecado ele é muito destrutivo. O terceiro subponto diz: a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no Vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Então, assim como foi erguido um altar depois que eles passaram do Rio Jordão, para celebrar ali um feito, um marco muito grande na história daquele povo, que o Senhor com sua mão poderosa interviu naqueles canais daquele rio, e o povo pôde atravessar. Também foi erguido um memorial para que o povo também lembrasse da consequência do que um erro pode trazer a todo o povo. É importante também para nós lembrarmos dos nossos erros, lembrarmos onde nós erramos, para que nós não voltemos a errar novamente. Nos lembrar das consequências que o pecado da desobediência traz para nós. Foi isso que o povo de Israel fez. Que aquele memorial não poderia ser esquecido. O povo de Israel não poderia se esquecer de que o pecado de um homem comprometeu uma nação inteira, o bem-estar de uma nação inteira. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que olhar para os nossos erros e procurar não fazê-los mais. Se possível, lembrarmos e dizer, eu errei nisso, mas eu não vou errar mais. Nos comprometermos a não errar mais, a tentar não pecarmos mais contra o Senhor. E Deus é justo para nos perdoar de todo o pecado. Basta que a gente confesse o nosso pecado e deixe, como diz a palavra. Confessar o pecado e deixar a prática do pecado. Então, vamos colocar em prática. Vamos aprender também com os nossos erros. Israel ali vinha de uma grande vitória. Porém, sofreu uma derrota que era inesperada. É um paradoxo, porque em certos momentos ali eles esperavam ser derrotados. Como contra Jericó, eles estavam cabisbaixos, eles estavam desconfiando que não iriam vencer aquele povo. E venceram. E aí quando viram um exército de Ai, um exército pequeno, resumido, eles ali achavam que a vitória seria mais fácil. Só que foi o contrário. O problema da autoconfiança também atrapalhou aquele povo. Não é uma batalha de brincadeira, não era uma batalha de brincadeira, assim como as nossas batalhas também não são de brincadeira, são sérias. Então devemos levar a sério os nossos inimigos também, que são fortes, que conhecem as nossas fraquezas. Então, que nós possamos também aprender com os nossos erros e que a gente possa buscar melhorar cada dia mais para dar o nosso melhor para o Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus, né? Que lição maravilhosa, né? Hoje estamos estudando armatiologia, que é a doutrina do pecado. Estamos estudando sobre o pecado, a origem, né? Eu já falei da origem, não é? O que é o pecado e as consequências que são, não é, desastrosas. A maior dela, como já temos falado, é a ausência de Deus, a separação que ele causa entre o homem e Deus. Já disse, não é, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que é as nossas iniquidades que faz uma separação entre nós e Deus. E que nos faz, né, andar como um derrotado, fracassado, desanimado, envergonhado neste mundo. Glória ao nome de Jesus. Só pegando aqui, a gente vê que o motivo da derrota foi o pecado, mas a gente também vê que o povo de Israel deixaram algumas coisas de lado. Um exemplo que a gente vai ver, a vitória contra Jericó, a gente vê que Josué levanta de madrugada e ele vai ao cume do monte, observa a cidade, né, e diz a um determinado momento que ele olha para o alto, ou seja, como sinal de oração. E a gente vê que contra Ai, ele não fez isso, ele não foi orar, não foi buscar a direção de Deus, pedir a direção a Deus. Não é? Porque a autoconfiança, o inimigo era
pequeno, não tinha um exército, né? Glória ao nome de Jesus. E ele subestimou. Muitas vezes a gente subestima, né? O pecado. Isso aqui tem nada não. Não, isso aqui, não. Mas a gente tem que ter cuidado com as raposinhas. Porque as raposinhas é que fazem um desastre maior, né? Na colheita. Glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê outra coisa aqui que é o anátema. O que é o anátema? O anátema era coisas que eram consagradas ou interditadas. Tratava-se de objetos consagrados incondicionalmente a Deus e proibido para o uso ou apropriação do homem, né? Deus era que determinava, porque havia momentos que Deus dizia, olha, tudinho tem que ser queimado, como eu disse, né? Então teria que ser queimado. Agora não, Deus determinou que aquela parte, ouro, prata, tudo seria dele, então ninguém poderia tocar. Glória ao nome de Jesus, né? E foi o anátema que causou a derrota. Glória ao nome de Jesus. Qual é o anátema que você tem? Não é? Como diz aqui, o anátema, na lição, diz que o anátema teria que ser tirado. Glória ao nome de Jesus. Então, tire o anátema, não é? Para que você possa vencer essa luta que você está passando. Glória ao nome de Jesus. Eu poderia dar vários exemplos de anátemas aqui. A gente vê outro exemplo parecido com esse aqui, né? Com o profeta. Glória ao nome de Jesus. O profeta Eliseu e Geazi. Né? Lá, Naamã veio trazer presente. Ele disse, olha, eu não quero. Mas só Geazi viu e foi atrás e pegou. E o que aconteceu? A lepra que estava em Naamã passou para ele. Né? A gente vê, como diz aqui o comentarista, né, que o pecado ele é atrativo. Não é? Ele é atrativo. Ele é bonito. Ele é saboroso. Mas a gente tem que ter cuidado. E a gente só vai se livrar disso como? Orando, que foi justamente o que eles não fizeram. Foram para a luta, né? Não oraram, não pediram direção a Deus. Glória ao nome de Jesus. E é por isso que muitos crentes, na sua vida espiritual, têm perdido a luta, têm perdido a batalha. E essa lição traz esse exemplo para a gente. Glória ao nome de Jesus. Ore, aleluia, que Deus vai revelar qual é o anátema que tem impedido de você vencer. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? Você que diz muitas das vezes, mas por que eu não consigo, né? Glória ao nome de Jesus, vencer, não consigo permanecer, né, firme. É porque é o anátema. Tira o anátema, que é o pecado, e você vai conseguir. E para terminar, entramos no terceiro ponto, que diz, Deus entrega a cidade a... porque, só terminando, antes, que a ira do Senhor, né? O pecado, ele atrai a ira do Senhor. Bem como também, ele atrai a misericórdia, desde que você confesse, né, como diz lá em Provérbios 28 e 13, se eu não me engano, que diz, né, que quando a gente confessa a transgressão e a deixa, tem misericórdia. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus entrega a cidade de Ai. Primeiro ponto diz, um inimigo confiante. Como a gente já tem falado, eles ficaram confiantes, né? Disse, não, a gente vencemos ele, né? Glória ao nome de Jesus, e vencemos o Deus dele, e agora pode, uma expressão, pode vir o que vier, ou quem vier, que a gente agora vai vencer. Vencemos, né? Para ele, naquela época, era o exército mais poderoso, porque já tinha vencido o Egito, que era o mais poderoso daquela época, tinha vencido o exército de Jericó, que também era um exército muito poderoso, e agora um pequenininho, né, vencendo, com certeza eles ficam grandes, né? Mas diz aqui, depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder. Como o nosso irmão já tem falado, Josué começou a interrogar, achando que a culpa tinha sido dele, né? E se jogou no chão e foi se humilhar e buscar a Deus, e ainda murmurou, né? Colocou a culpa, como foi dito, que muitas das vezes acontece isso
com o crente, né? Não lembra das vitórias que Deus concedeu, não é? Aí quando está passando uma luta, que acontece algo, não é? Que não consegue, aí já coloca, mas Deus, porque o Senhor, porque... Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas Deus, ele dá a direção novamente, quando ele busca a Deus, né? Que ali ele estava buscando a Deus. Né? Na batalha a gente não tem que interrogar, tem que confiar, buscar a Deus, que Deus com certeza... Né? Esse triste episódio da história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo. E a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho, seria apenas uma questão de tempo. Quando eles buscam ao Senhor, quando eles se humilham ao Senhor, o Senhor renova, o Senhor restaura. Restaura as promessas, né? Porque Deus tinha prometido que ia dar a vitória, assim como deu contra a cidade de Jericó, ia dar contra a cidade de Ai. O Senhor também agora vê, né, a humilhação e ele diz, olha, agora vai lá, Josué. Vai lá que você vai vencer. Agora você vai vencer. Mas eu vou dar as estratégias. Né? Na primeira vez que tu fosse, tu não me pedisse, né, a minha direção, não pedisse estratégia. Né? Por isso que tu perdesse a guerra. Mas agora eu vou dar a estratégia. E a gente vê aqui o segundo subponto, diz, a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto. E outros tocando trombeta, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido, né, a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus estariam e ateariam fogo, saqueando. Veja a estratégia de Deus. Deus pegou um grupo e disse, olha, manda esse grupo, colocou num estratégico, né, num ponto estratégico, e outro grupo ele já colocou em outro ponto estratégico. E disse, olha, esse grupo aqui, quando o exército vinha, eles correm para o deserto. Né, como se tivesse perdido a guerra, né, envergonhado mais uma vez. E o exército vai atrás dele. E o que ficou... O que acontece? Invade a cidade e toma posse da cidade, saqueia a cidade, não é? Os despojos da cidade. Não é? A gente, diante da luta, a gente tem que buscar a direção de Deus. Não pode, não é, querer agir como pensamos, como vemos, não. Sempre busca a direção de Deus, que quando busca a direção de Deus vai dar certo. Glória ao nome de Jesus. Diz, os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Glória ao nome de Jesus. Né? E depois da vitória, não é? O que foi que eles fizeram? Né? Eles restauraram o culto da restauração. E a gente finda com esse subponto que diz, para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal, que era o lugar onde Deus tinha determinado a bênção, né? E ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes a de Acã não deveria ser repetida. Depois da vitória, glorificar a Deus, exaltar a Deus e renovar, né? Glória ao nome de Jesus. E a nossa conclusão, eu achei bem interessante essa aqui, e eu concluo, e o irmão Eduardo ora, em nome de Jesus, diz, ó, o pecado é a mais grave e crônica doença espiritual que assola o homem. Ele acompanhará o homem até a morte. Está presente nos liseus dos filósofos,
nas confrarias dos religiosos, nos palácios dos reis, na caserna do soldado, no iglu mais remoto do planeta, na oca mais oculta da selva, na mansão dos famosos e nas igrejas dos santos. Todos vendidos sob o pecado. Romanos 7, 14, 3, 23. Sua presença é inescapável. Quem me levará do corpo desta morte? Bradava o apóstolo. Todavia, Deus enviou-nos o antídoto contra o pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que remove o pecado e sara os homens de suas mazelas. João, capítulo 1, versículo 29. Se queres ser livre da maldição do pecado, entregue sua vida a Jesus Cristo e o aceite como o único e suficiente Salvador pessoal, e você vai ter vitória, né, nesta terra. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando. Vamos orar com o nosso irmão Eduardo, agradecendo, né? E dizendo, curta, compartilhe, né? Dê um like e que Deus te abençoe. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma lição, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E vamos pedir ao Senhor também para que Ele coloque esta palavra em prática nos nossos corações. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esses momentos que aqui passamos, aprendendo mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Meu Deus, eu Te agradeço por tudo, pelo irmão Joelson, pela vida dele. Eu louvo a Ti pela vida do Teu servo. Continua abençoando a vida dele, a sua família, a sua casa. Eu Te agradeço por esses momentos que aqui passamos. Meu Deus, eu Te peço que abençoe a vida desta pessoa que está nos assistindo aí da sua casa. Abençoe ela, a sua família. Coloque em prática esta palavra em nossos corações, para que assim nós possamos Te agradar cada dia mais, nos afastar do pecado. Assim eu Te oro e Te peço, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.